Bom dia, oitavo ano. Muita saudade de vocês, mas a vida continua e a gente tem que estudar, né? Bom, a nossa aula de hoje é uma revisão sobre transitividade verbal. Em transitividade verbal, a gente estuda a classificação do verbo, que pode ser intransitivo, transitivo ou de ligação. Só que o de ligação não entra nesse assunto de hoje. Vai ser estudado em outro momento. Então vamos começar aqui com o verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? O conceito de verbo intransitivo que é aquele verbo que tem sentido completo numa oração. Isso quer dizer, ele não precisa de complementos verbais, nem objeto direto, nem objeto indireto. Mas muitas vezes aparecem advérbios ou locuções adverbiais para melhorar a informação. Então veja o exemplo. Todos os alunos saíram dali. Todos os alunos é o sujeito, todos os alunos saíram. Sentido completo esse verbo, por isso que ele é verbo intransitivo. O dali está dando uma informação a mais de onde saíram. Então ele é um advérbio de lugar. Dentro dessa oração, ele vai receber o nome de adjunto adverbial de lugar, mas não é um assunto também que está nesse capítulo agora. Nós vamos estudar em outros capítulos. Então, tá vendo? Eu tenho um verbo que não precisa de complemento, mas para melhorar a informação foi usado um advérbio de lugar. Poderia ser um advérbio de tempo, de modo, de afirmação, de negação, de intensidade, né? E a função deles também é melhorar a informação de verbo intransitivo. Segundo exemplo, as crianças praticam esportes. Sujeito às crianças, o verbo praticam. Se eu chegasse e dissesse para vocês, as crianças praticam, vocês iriam perguntar, praticam o quê? Por quê? Porque o verbo praticar, ele é um verbo que precisa de complemento. E a resposta, esportes, completa o sentido desse verbo. E esse complemento, ele não vem iniciado com preposição. Então, a gente chama esse complemento sem preposição de objeto direto. E o verbo que tem esse complemento sem preposição, verbo transitivo direto. Então, no predicado praticam esportes, eu tenho o verbo praticar, que é verbo transitivo direto, mais o objeto direto esportes. Na terceira frase, gosto de chocolate, o sujeito não aparece, mas eu sei qual é pela terminação do verbo. Eu gosto. Então, nós chamamos o eu de sujeito simples oculto aqui e a frase todinha é predicado. Vamos analisar o verbo desse predicado. O verbo desse predicado é gosto. Se eu chegar para vocês e disser eu gosto, vocês vão me perguntar, gosta de quê? Então, de chocolate é o complemento desse verbo e olha que ele apareceu com a preposição de. Então, todo complemento de um verbo que iniciar com preposição vai receber o nome de objeto indireto. E o verbo que pede como complemento um objeto indireto se chama verbo transitivo indireto. Vamos ao quarto exemplo. A aluna ofereceu uma maçã ao gari. Sujeito a aluna. Se eu disser a aluna ofereceu, você vai me fazer duas perguntas. Ofereceu o quê? E a resposta vai ser uma maçã. Um termo que completa o sentido do verbo sem preposição, objeto direto. E vai perguntar de novo, ofereceu a quem? E vai responder ao gari. E você observar que ao gari, o ao é começado com uma preposição a, que ficou combinada com o artigo o. Então, o a aqui é a preposição. Então, esse complemento aqui com preposição chama-se objeto indireto. E os verbos que pedem dois complementos, um direto e outro indireto, que não precisa estar nessa ordem, você pode colocar o indireto antes, o direto depois, não importa.
mas tem que ser um sem preposição e o outro com preposição. Esse verbo chama-se verbo transitivo direto e indireto. E no livro de vocês traz outro nome também, bitransitivo. É a mesma coisa, certo? Agora vamos aos pronomes pessoais oblíquos. Nós temos pronomes pessoais oblíquos que funcionam como objeto direto e como objeto indireto. O primeiro aqui, o lhe e o plural lhes. O lhe e o lhes sempre serão classificados como objeto direto, em qualquer frase. Olha o exemplo, enviei-lhe um presente, enviei o que? Um presente, objeto direto, então enviei é um verbo bitransitivo. Enviei a quem? A alguém, que foi substituído pelo pronome lhe. Enviei ao aluno, enviei ao professor, enviei ao rapaz. Tá vendo? Qualquer termo que você substituir aqui o lhe, vai começar com a preposição a. Então, por isso que o lhe sempre é objeto indireto. Os pronomes de terceira pessoa, o, os, a, as, lo, los, lá, las, no, nos, nas, sempre estarão substituindo um objeto direto, então eles serão classificados como objeto direto. Veja o exemplo. Vou convidá-lo para a festa. Vou convidar alguém. Vou convidar o rapaz. Vou convidar o professor. Qualquer nome que você substituir aqui vai aparecer com artigo, sem preposição. Por isso que eles são sempre objeto direto. Agora, os pronomes, o me, primeira pessoa, o te, segunda pessoa, o se, terceira pessoa do singular, esse aqui também pode ser usado no plural, o nós, primeira pessoa do plural, e o vos, segunda pessoa do plural, ora podem ser objeto direto, ora podem ser objeto indireto. Depende do verbo com que eles vão aparecer na frase. Se eles vierem com verbo transitivo direto, eles serão objeto direto. Se eles vierem com verbo transitivo indireto, eles serão classificados como objeto indireto. Vamos ver o exemplo. Levou-nos para passear. Vamos substituir esse nos. Levou o rapaz para passear. Levou os meninos para passear. Tá vendo? Você substituiria sempre por um objeto direto. Por isso que ele é classificado como objeto direto, porque ele vem com o verbo transitivo direto. Quem leva, leva alguém. Tá vendo? O último exemplo aqui, deu-me um relógio. O me apareceu aqui, ó. Deu o quê? Um relógio. Deu a quem? A alguém que foi substituído pelo me. Por isso que ele é um objeto indireto. Então, o verbo dar aqui é um verbo bitransitivo. Vamos substituir o me por um nome. Deu um relógio ao professor. Deu um relógio ao rapaz. Deu um relógio ao menino. Qualquer palavra que você colocar no lugar do me aqui vai iniciar com uma preposição. Por isso que ele é classificado como objeto indireto.